E algo bem profundo que aconteceu no tempo de Davi é a adoração ao Senhor. E isso é mostrado no livro de 1 Crônicas. Quando a gente vai em 1 Crônicas, do capítulo 16, versos 1 ao 6, versos 37 ao 40, vai dizer: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbalos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então Davi deixou ali diante da arca do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Observe que no capítulo 15 de 1 Crônicas e em 2 Samuel de capítulo 6, relata que depois da divisão das tribos de Israel, Davi uniu as 12 tribos, e após isso o rei Davi, usando roupa de estola sacerdotal, subiu juntamente com todo Israel, fazendo subir a arca do Senhor para a tenda que ele havia armado. E todo o povo de Israel, unido, meus irmãos, representa o tabernáculo de Davi, e não a tenda que Davi armou. E essa história tem revelação, pois Moisés atribuiu o sacerdócio à linhagem de Arão. Porém, Moisés não atribuiu os sacerdotes à tribo de Judá. E por isso, Davi não deveria usar estola sacerdotal. Porém, o Senhor permitiu que isso acontecesse para dar a mensagem de que aquilo que aconteceu serve para apontar para o Messias, porque Davi, sendo da tribo de Judá, usando a estola sacerdotal, está apontando para Cristo, o qual veio da tribo de Judá e se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já Davi, introduzindo o povo na presença da Arca da Aliança, está apontando para Cristo, introduzindo a igreja na presença de Deus nos lugares celestiais, pois somos o corpo de Cristo e a Arca da Aliança aponta para o trono de Deus. E após a volta de Cristo, Cristo vai nos introduzir literalmente no céu, onde está o trono de Deus. E assim Deus irá mostrar para a gente a suprema riqueza de sua graça para conosco, conforme Paulo falou na carta aos Efésios. Isso é revelação bem profunda. Veja que Salomão, tendo as 12 tribos unidas nas suas mãos, ele estava com o tabernáculo de Davi. Porém, Salomão pecou e abriu-se brechas no tabernáculo. E esse tabernáculo caiu nos dias de Roboão, por causa do pecado de Salomão. Pois as 12 tribos se dividiram em duas casas: casa de Judá, que são Judá, Benjamim e alguns levitas, que ficaram ao sul. Porém, a casa de Israel, que tem por cabeça Efraim, ficou ao norte. Porém, Amós profetiza a restauração das 12 tribos, dizendo: Naquele dia, diz o Senhor, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Sabe que a casa de Israel, meus irmãos, as 10 tribos, foi rejeitada, deixaram de ser povo e se tornaram gentios, por causa do pecado deles. E a casa de Judá permaneceu, porque era necessário que se levantasse o Messias. E o Messias veio, e por meio de sua morte e ressurreição, ele enviou o seu chamado para os gentios. E tanto os gentios da linhagem sanguínea da casa de Israel, como os gentios que não são da linhagem sanguínea da casa de Israel, podem fazer parte da nova aliança, entrando na casa de Israel segundo o Espírito. E os judeus que têm fé em Cristo fazem parte da casa de Judá segundo o Espírito. E este é o tabernáculo de Davi, que hoje está sendo restaurado espiritualmente pelo sumo sacerdote Jesus. Mas o tabernáculo de Davi,
que é o Israel espiritual, será restaurado literalmente na volta de Cristo. E por isso que Amós disse que naquele dia, no dia do retorno de Cristo, o tabernáculo de Davi será restaurado como nos dias da antiguidade. E nisso está a revelação do tempo de Davi, onde ele, Davi, com esposa sacerdotal, uniu as 12 tribos na presença de Deus. O apóstolo Tiago, tendo esse entendimento a respeito do tabernáculo de Davi, no livro de Atos dos Apóstolos, ele pega a profecia sobre a restauração do tabernáculo de Davi e diz que essa profecia também fala a respeito do chamado para os gentios fazerem parte deste tabernáculo. E quando nós entramos no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, vemos que Davi tinha a sua tenda e introduziu a Arca da Aliança na tenda que ele armou. E Davi fez com que Asaf e seus irmãos ministrassem continuamente, celebrando e louvando e exaltando o Senhor, Deus de Israel, perante a arca. Veja que quem estava diante da arca era Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos, porém havia o tabernáculo de Moisés, e neste tabernáculo não estava a Arca da Aliança, porque Davi, naquele momento, havia colocado a arca na sua tenda. Porém, Davi deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde. E nisso, meus irmãos, há revelações de Deus, pois vemos que nesta parte existe dois cultos ao Senhor, porque na tenda de Davi os homens estavam louvando o Senhor diante da arca, enquanto que diante do tabernáculo de Moisés eram oferecidos holocaustos sobre o altar dos holocaustos. E isso está apontando para o que irá acontecer no milênio, porque no milênio haverá sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que é a igreja glorificada, e haverá os sacerdotes da linhagem de Zadok. E assim como Davi colocou homens para ministrarem louvando ao Senhor diante da arca, assim também Cristo colocará a igreja glorificada diante da realidade da arca da aliança, pois a arca da aliança prefigura o trono de Deus. E estes sacerdotes louvarão ao Senhor diante do trono de Deus. Porém, Davi colocou Zadok e os sacerdotes para ministrarem diante do tabernáculo, o Senhor Jesus fará com que haja holocaustos no templo de Ezequiel no milênio, pois os sacerdotes da linhagem de Zadok se achegarão às coisas santas do Senhor. Porém, os levitas, que não são da linhagem de Zadok, servirão no santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porém, somente os sacerdotes da linhagem de Zadok estarão diante do Senhor para oferecerem a gordura e o sangue. E quando a gente vai em Apocalipse, de capítulo 22, verso 16, vai dizer: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Veja que Jesus, tendo conhecimento das revelações, ele diz que é a raiz e a geração de Davi. E tanto Davi como Salomão estão apontando para Cristo. E antes de Cristo ter falado isso, João, ele vê a Nova Jerusalém, que tem a sua muralha, cuja medida é de 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, e essa cidade é literal e está apontando para o povo de Deus, meus irmãos, revelando que os 144 mil é todo o povo de Deus. E quando a gente vai em Gênesis de capítulo 28, versos 10 ao 12, vai nos dizer o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel.
E quando a gente vai em João, de capítulo 1, versos 43 ao 51, vai dizer: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja que Jacó, em Gênesis de capítulo 28, teve um sonho. Nesse sonho, ele viu a escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando nós vamos para o Evangelho de João, vemos que Jesus revela que os anjos sobem e descem sobre ele. E isso está nos mostrando que a escada representa o Senhor Jesus Cristo. E nisso vemos o ministério dos anjos, porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz que os anjos trabalham a favor da salvação dos eleitos de Deus. E por que os anjos ganharam esse ministério? Eles ganharam este ministério, pois eles não se rebelaram com o diabo e nas outras rebeliões de anjos. E por isso foram vencedores e são chamados eleitos de Deus, porque os anjos benignos, pelas suas boas obras, eles mostraram a sua fé em Deus e por isso não se rebelaram contra o Senhor. E por esta causa foram escolhidos por Deus, e esse é o motivo pelo qual vemos que Paulo chama eles de anjos eleitos, pois, podendo escolher se rebelar contra o Senhor, eles escolheram ao Senhor. E nisso vemos a divisão dos anjos, porquanto os anjos vencedores ficaram do lado do Senhor, enquanto os anjos malignos não ficaram do lado do Senhor. E os anjos vencedores ganharam ministério, e por esta razão, hoje, os anjos vencedores estão trabalhando a favor da salvação dos filhos de Deus. E quando for tocada a última trombeta, o povo de Deus receberá a salvação, e nós nos encontraremos com os anjos do Senhor. E no milênio, a igreja glorificada e vencedora subirá e descerá da escada de Jacó, pois estarão a favor da salvação das nações restantes no milênio, porque elas, as nações restantes, ainda estarão sujeitas ao pecado, mas elas terão a chance de entrar na eternidade futura como nações salvas se forem fiéis ao Senhor em toda a vida deles. Saiba que assim como os anjos caídos e o diabo serão lançados no lago de fogo, assim também todo aquele que se rebelar contra o Senhor, abandonando a fé em Cristo, será lançado no lago de fogo, pois estão imitando as obras dos anjos caídos e do diabo. Mas aqueles que seguirem pelo caminho dos anjos vencedores e eleitos serão vencedores e ministrarão diante do trono de Deus. E algo interessante é que o Evangelho de João começa falando a respeito dos milênios da criação. Veja que João inicia o seu Evangelho falando a respeito de Cristo, e com isso Deus já está querendo nos dar a entender que existe uma contagem de tempo através do Evangelho de João. Pois veja que o Evangelho começa falando que Cristo é a luz que resplandece nas trevas. Observe que no Evangelho de João nos mostra a contagem dos milênios, pois quando o Evangelho diz que Cristo é a luz, isto está em semelhança com o que Gênesis capítulo 1, versos 1 ao 5 nos fala, que nos fala a respeito do primeiro dia da criação, nos revelando que em João, de capítulo 1, o Senhor começa uma contagem falando de tempo de milênios da criação, porque em Gênesis 1, Deus fala a respeito do resplandecer da luz em meio às trevas, e por isso o Senhor, querendo nos dar revelações profundas, diz no capítulo 1 de João que Cristo é a luz que resplandece nas trevas, nos mostrando que em João, o Senhor, no início do Evangelho, criou uma contagem de tempo e cuja contagem se inicia no primeiro milênio, que vai até o sétimo. E esse sétimo milênio está relacionado com as bodas de Caná. Tenha em mente o seguinte: embora o Evangelho de João comece falando do primeiro milênio, Jesus ele não veio em carne no primeiro milênio, mas sim no quarto milênio. Todavia, o primeiro dia não somente fala da criação do mundo, por intermédio de Cristo no primeiro milênio, mas também fala do ministério de Jesus no quarto milênio da criação.
O Evangelho de João é apresentado daquela forma porque Deus quer dar a revelação de uma contagem de milênios para o seu povo. Sabe aqui João, de capítulo 1, versos 1 ao 5, fala a respeito do primeiro dia da criação, mas o Evangelho de João irá aprofundar mais e mais sobre a revelação dos milênios, para mostrar que realmente ele está falando de coisas que apontam para os milênios da criação. E eu quero que vocês vejam o seguinte, os versos 29, 35 e 43, ele vai dizer, no dia seguinte. Repare que essa expressão aparece 3 vezes contando nos versos citados. Todavia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que João começa no capítulo 1 falando a respeito do primeiro milênio, e logo após isso, ele no verso 29 cita o dia seguinte, que aponta para o segundo milênio, e no verso 35 também fala no dia seguinte, que aponta para o terceiro milênio. Entretanto, após isso, no verso 43 é dito que no dia imediato, que está apontando para o quarto milênio da criação, nos mostrando que realmente existe uma contagem de tempo que o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Cristo, fala. E observe que no quarto dia Jesus se encontra com Natanael e Filipe. Jesus disse que veriam anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nisso tem camada de revelação, porque Natanael e Filipe representam as 2 casas do Israel espiritual, as quais irão herdar a salvação, porque os anjos trabalham a nosso favor, subindo e descendo sobre Cristo durante os 2000 anos, que são o 5º e o 6º milênio. E quando nós vamos para o capítulo 2 do Evangelho de João, vemos que João fala a respeito do terceiro dia, que está apontando para o 7º milênio da criação. Sabendo que Cristo veio no 4º milênio e que é necessário que o céu receba por 2 dias, que são 2000 anos, para que ao terceiro dia, que é o 7º milênio, ele volte, então o casamento que é mostrado no terceiro dia, em João de capítulo 2, está apontando para o casamento de Cristo com a igreja no 7º milênio. E no 7º milênio, a escada continua ligando o céu e a terra, pois no 7º milênio a igreja glorificada irá subir ao céu e descer do céu, por intermédio da escada que é Cristo. Saiba que a igreja estará ministrando no céu e na terra, porquanto a igreja glorificada será como os anjos de Deus, porque a Abraão foi prometido que a sua descendência se tornará como as estrelas do céu. E embora os anjos estejam subindo e descendo dessa escada durante 2000 anos, trabalhando a favor dos que hão de herdar a salvação, nós, quando herdarmos a salvação, iremos subir e descer sobre o Filho do Homem a favor da salvação das nações restantes. O capítulo 2 de João revela que, após os 6 dias, no 7º dia, que é o terceiro dia, ocorre um casamento em Caná da Galileia. Mas alguém pode perguntar dizendo, se o texto de João, capítulo 2, fala que é depois de 3 dias que ocorreu o casamento, como é que no terceiro dia sucede o casamento? A resposta para essa pergunta, meus irmãos, é a seguinte. Veja que no original grego está escrito tritos, que significa terceiro, e remera, que significa dia. E isso quer dizer ao terceiro dia, e não depois de 3 dias. Saiba que a palavra depois não aparece ali. Portanto, o texto está realmente dizendo que ao terceiro dia, e não diz depois de 3 dias. Então, ao terceiro dia, houve o casamento em Caná da Galileia.